A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão. Este vídeo faz parte de uma série baseada em uma determinada passagem bíblica, qual vamos ler hoje. Para você ver os vídeos antecedentes desta série, eu vou estar deixando o link de ambos na descrição. Amém? Se você sentir no seu coração, por favor, veja os outros vídeos para que você possa estar entendendo cada reflexão e meditação sobre aquilo que o Senhor tem depositado em meu coração. Amém? Com você hoje quero estar lendo no livro de Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17, que assim vai dizendo: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Meus irmãos, Deus, dirigindo uma palavra à igreja que estava em Roma, aos romanos, usando o apóstolo Paulo, vai dizer neste capítulo e versículo, qual nós lemos, acerca de Abraão, que estava escrito que Deus havia constituído o nosso pai da fé, por pai de muitas nações, perante aquele no qual creu, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando olhamos por esse ponto de vista, algumas histórias podem vir à nossa memória. A terceira qual quero trazer no vídeo de hoje é a história do rei Davi, uma das primeiras aparições de um dos reis mais íntegros a Deus, que já reinou sobre Israel, ocorre no último capítulo do livro de Ruth, quando o escritor relata uma breve genealogia do filho de Ruth e de Boaz, cujo nome fora Obed, que fora pai de Jessé e sucessivamente avô de Davi. Vamos ler livro de Ruth, capítulo de número 4, versículos de número 21 e 22, que assim vai dizendo: e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Irmãos, Noemi, que é uma das personagens principais do livro de Ruth, fora esposa de Elimeleque, também fora mãe de Malom e Quilion, e, antes da morte dos filhos, fora sogra de Ruth e Orfa, cuja nacionalidade das duas era moabita. Tanto Noemi quanto Ruth e Orfa perderam os esposos, e assim ficaram viúvas. A princípio, Noemi e sua família haviam saído de Belém de Judá e peregrinado nos campos de Moabe, pela fome que se sucedeu na terra de Judá. E ali em Moabe, após a morte de seu esposo, seus 2 filhos tomaram para serem suas esposas mulheres moabitas, que eram Ruth e Orfa. Após a morte do seu esposo e seus filhos, Noemi vai intentar regressar para Judá. Orfa vai voltar para o seu povo moabita, mas Ruth, decidida a ir para Judá com Noemi, vai considerar o povo de Noemi, que era um povo judeu, o seu povo, e o Deus de Noemi, o seu Deus. E de maneira resumida, vamos ver uma série de eventos até chegarmos no encontro de Ruth com Boaz, o casamento de ambos e sucessivamente o nascimento de Obed. Lembrando que Ruth fora a bisavó do rei Davi. Meus irmãos, Davi fora o 7º filho de uma linhagem de 6 irmãos. Assim como vemos em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 13 ao 15, que assim vai dizendo: e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o 2º, e Simeia, o 3º, a Natanael, o 4º, a Radai, o 5º, a Uzem, o 6º, e a Davi, o 7º.
Davi, irmãos, recebe a unção de rei de Israel em um contexto da rejeição de Deus pelo reinado do rei Saul. Saul cometeu muitos erros ao longo do seu reinado, erros que refletiam na decisão de um novo rei sobre Israel, o que a princípio poderia parecer difícil de se aceitar. Tal ideia de um jovem garoto sentado sobre um trono da nação de Israel, mas, como está escrito, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Pela unção, Davi já poderia ser considerado rei, mas depois de ser ungido pelo profeta Samuel, no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, o que acontece mesmo com Davi? Ele é automaticamente transportado ao trono? É claro que não. Davi tinha a unção de rei, mas a sua experiência ainda era de um jovem. Não estou falando do urso e nem do leão, estou falando das perseguições e humilhações quais Davi teve de passar para ser experimentado nas mãos do Altíssimo. Davi, após a unção do capítulo 16, vai voltar para o pasto, porque até o ato de se assentar em grandes lugares requerem tempo, esforço e persistência no propósito. Sim, Davi já havia sido muito experimentado com o leão e o urso, mas para ocupar o cargo de rei de Israel era necessário o processo de tempo para que Davi fosse constituído rei. Meus irmãos, não é diferente conosco. Ainda que nos sentimos aptos para receber e exercer a promessa pela experiência do urso ou leão que matamos nesta trajetória, precisamos entender que o tempo que Deus permite em nossas vidas é para nos construir em sua presença. Às vezes, ao longo desta trajetória, domamos muitos leões que se levantaram contra nós, mas frustradamente às vezes não conseguimos domar o leão do nosso interior, que em determinadas situações insiste em rugir, e nós não temos força ou sensatez para parar tal ação de fúria, raiva, ódio ou rancor. Como Deus vai confiar em nossas mãos a responsabilidade de dirigir pessoas na autoridade do Espírito, se nós não conseguimos dirigir o nosso próprio corpo para se voltar somente a Deus? Como Deus vai confiar em nossas mãos a responsabilidade de, na autoridade do Espírito, sujeitar corações à verdade bíblica, se nós não conseguimos sujeitar a nossa vontade carnal, a nossa vontade espiritual? Precisamos do tempo do processo para adquirirmos o preparo para receber a promessa. Deus chama as coisas que não são como se já fossem, mas para exercermos tal chamado, Deus vai nos enviar ao ventre da dor para nos moldar, preparar e amadurecer em sua presença. Abraão teve o seu nome mudado por Deus. Antes era Abrão, que significa pai da altura. Depois passou a ser Abraão, que significa pai de uma multidão. Mas quando Deus mudou o nome dele, ele só tinha um filho, proveniente da relação com uma concubina, e já estava com 99 anos de idade. Ele recebeu a promessa, mas ainda assim levou um tempo para Sara ter a sua madre aberta e gerar a Isaque. Mas Deus já havia dito que ele era pai de uma multidão. Deus deu sonhos a José, quando ele ainda estava na condição de um jovem de 17 anos, que era inexperiente e improvável quanto às questões da vida, invejado pelos próprios irmãos, foi lançado na cisterna, vendido para uma companhia de ismaelitas e midianitas, e depois de tudo isto dado como morto. Mas no final Deus cumpriu os sonhos. Inicialmente, seguindo a linha de raciocínio do sonho, José já estava na posição de alguém que for exaltado de sobremaneira sobre todos os irmãos. Mas para isso se concretizar na íntegra, no plano carnal, ele teve de passar por um processo de 13 anos. Irmãos, Davi, ao longo de sua vida, foi ungido 3 vezes.
A primeira ocorreu em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. A segunda ocorreu em 2 Samuel capítulo 2, versículo de número 4. E a terceira em 2 Samuel capítulo 5, versículo de número 3. Mas o que me chama muito a atenção em Davi é que, mesmo sendo o menor da sua casa, mesmo sendo um jovem que sequer tinha a idade necessária para lutar na guerra, mesmo sendo improvável, inexperiente quanto aos assuntos reais, e até mesmo não fazendo parte do sangue real, foi escolhido, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem, chama as coisas que não são para confundir as que são, chama as coisas vis e desprezíveis para confundir as que se julgam sábias. Acredite no potencial que Deus tem edificado em sua história, vida, casa, filhos, casamento e ministério. Pode não haver recursos humanos, mas o recurso celestial está presente, e é somente do que você precisa. Pode faltar apoio familiar, mas tem respaldo divino. Pode faltar apoio conjugal, mas tem respaldo divino. Pode faltar apoio dos que se dizem companheiros, mas se tem respaldo divino, é do que você precisa. É somente do que você necessita para não parar, não desistir, não regressar, não retroceder, não voltar para trás, mas seguir em frente com os olhos focados em Jesus, porque maior do que a rejeição, humilhação, perseguição ou difamação, maior do que tudo isso é aquele que está conosco. Aleluia! O respaldo divino de Deus na sua vida é maior do que a opinião contrária dos outros. O respaldo de Deus na sua vida é maior do que as palavras de desânimo que vêm da boca dos outros. A opinião dos outros não pode estar acima da opinião de Deus ao seu respeito. Então entenda, mesmo que o homem diga é improvável, é impossível, é inapto para exercer, mas se foi Deus quem chamou, Deus se responsabiliza. Pode ir porque Deus está na frente, pode ir porque Deus está te estruturando, te capacitando, te estabelecendo, te ajudando a passar pela prova, pela luta, pelo vale, pelo deserto. Vai ser lançado na fornalha, mas ele vai andar na fornalha contigo. Vai ser lançado no vale de ossos secos, mas ele vai caminhar no vale de ossos secos contigo, porque Deus está na nossa frente. E se Ele está na nossa frente, nós não podemos temer. Aquilo que o homem fala a nosso respeito não é nada perante aquilo que Deus já deliberou ao nosso respeito, pois Ele está nos guiando. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. E se você já gostou deste vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar um like neste vídeo para que você sempre venha receber os vídeos que forem postados neste canal. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.